Desde os tempos antigos, vozes ecoaram na história anunciando um evento grandioso, o nascimento de um Salvador. Entre as páginas das Escrituras, escondem-se pistas sobre o plano divino que culminaria no Natal. Isaías, séculos antes, proclamou: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Essa profecia não apenas revelou o milagre de uma virgem dar à luz, mas também destacou o significado de Emanuel, o Deus conosco. Outro detalhe crucial foi registrado por Miqueias: mas tu, Belém Efrata, que és pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que governará em Israel. Miqueias 5,2. Belém, uma cidade insignificante, foi escolhida para ser o palco do nascimento do Rei dos Reis. Assim, Deus demonstrava que o extraordinário frequentemente se manifesta no simples. Essas profecias, entre outras, construíram a expectativa de gerações, que aguardavam ansiosamente o cumprimento da promessa divina. A chegada de Jesus ocorreu em um período de profundas mudanças políticas e espirituais. Israel, sob o domínio romano, vivia dias de opressão. César Augusto, o imperador que se autoproclamava filho dos deuses, governava com mão de ferro, impondo pesados impostos e sufocando a liberdade do povo. Nesse cenário, o desejo por um libertador era ardente, especialmente entre os judeus que esperavam o cumprimento das antigas promessas messiânicas. Espiritualmente, o silêncio era sentido. Por séculos, os profetas não haviam trazido novas mensagens, e muitos se perguntavam se Deus ainda estava ouvindo. A religiosidade institucional havia se tornado rígida, marcada por tradições, mas com pouco fervor espiritual genuíno. Foi nesse contexto de desespero e esperança que Deus orquestrou os acontecimentos. Um censo ordenado por César, aparentemente apenas um ato político, conduziu Maria e José a Belém. Mal sabia o mundo que o palco estava sendo preparado para o nascimento daquele que mudaria tudo. Maria, uma jovem de Nazaré, vivia uma vida simples, típica das aldeias da Galileia. Era conhecida por sua pureza, humildade e devoção a Deus. Como muitas jovens da sua idade, provavelmente sonhava com um futuro tranquilo ao lado de José, o carpinteiro a quem estava prometida em casamento. No entanto, Deus tinha planos muito maiores para ela. Entre tantas mulheres, Maria foi escolhida para carregar o maior presente da humanidade, o Salvador. Essa escolha, longe de ser por acaso, refletia a graça divina e o coração disposto de Maria. Ao receber a visita do anjo Gabriel, ela demonstrou uma fé impressionante ao aceitar sua missão com as palavras: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Maria, antes apenas uma jovem comum, tornou-se um exemplo eterno de fé e obediência. José era um homem de caráter íntegro e coração justo. Como carpinteiro em Nazaré, levava uma vida simples, mas digna, sustentando-se com o trabalho de suas mãos. Quando soube que Maria estava grávida antes do casamento, enfrentou um dilema moral. Porém, ao invés de expô-la, decidiu deixá-la em segredo, demonstrando sua bondade. Foi então que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1,20. Essa revelação transformou suas dúvidas em coragem. José aceitou sua missão de cuidar de Maria e do menino que mudaria a história. Com obediência silenciosa, ele se tornou o protetor do Messias, desempenhando um papel fundamental no plano divino. A ordem do censo de César Augusto obrigou José e Maria a empreenderem uma longa e difícil viagem de Nazaré a Belém, cidade de origem de José, por ser ele da linhagem de Davi. A jornada, que percorria cerca de 150 quilômetros, era repleta de desafios, especialmente para Maria, que já estava no final de sua gravidez. No entanto, cada passo dessa caminhada era o cumprimento de um plano divino traçado séculos antes. A profecia de Miqueias, que declarava que o Messias nasceria em Belém, estava prestes a se realizar. Quando chegaram à cidade, encontraram dificuldades em conseguir abrigo, pois as hospedarias estavam lotadas devido ao grande fluxo de pessoas. Finalmente, encontraram um lugar simples e humilde, um estábulo. Foi ali, em meio à simplicidade e ao silêncio da noite, que o Salvador do mundo nasceu, iluminando o cenário mais improvável com a glória de Deus. No silêncio daquela noite em Belém, o momento aguardado por gerações finalmente aconteceu. Em um estábulo simples, cercado por animais, Maria deu à luz Jesus, o Filho de Deus. Sem luxo, sem espectadores ilustres,
mas com uma paz celestial que transcendia a humildade do lugar, o Salvador veio ao mundo. Maria envolveu o bebê em faixas e o colocou em uma manjedoura, um berço improvisado que simbolizava o coração do Natal, Deus se fazendo pequeno para alcançar os homens. Esse momento marcava o cumprimento das promessas divinas e o início de uma nova era. Enquanto o mundo seguia sua rotina alheio à grandeza do evento, o céu não permaneceu indiferente. Um coral de anjos se preparava para anunciar ao mundo que a luz finalmente havia chegado. O que parecia insignificante aos olhos humanos era, na verdade, a maior demonstração de amor já vista. Na mesma noite do nascimento de Jesus, enquanto Belém estava envolta em silêncio, um grupo de pastores estava nos campos, cuidando de seus rebanhos. Eram homens simples, sem status ou reconhecimento, mas a Deus agradou revelar-lhes primeiro a boa nova do nascimento do Salvador. De repente, o céu se abriu e uma luz deslumbrante os envolveu. Um anjo apareceu e lhes trouxe uma mensagem de grande alegria: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2 versículo 10 de novembro. Após essa revelação, uma multidão de anjos se uniu ao primeiro, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Lucas 2,14. Os pastores, movidos pela fé, imediatamente partiram para Belém, ansiosos para ver o que o Senhor lhes havia anunciado. Após o nascimento de Jesus, o eco da Boa Nova não se limitou apenas a Belém. Em terras distantes, magos do Oriente, estudiosos e astrônomos, avistaram uma estrela incomum no céu. Sabiam que ela indicava o nascimento de um grande rei, e, guiados pela fé e pela sabedoria divina, partiram em uma longa jornada. Ao chegarem a Jerusalém, procuraram o rei Herodes, perguntando: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:2. A notícia causou inquietação em Herodes e nos habitantes de Jerusalém, pois ninguém esperava que um rei verdadeiro viesse de um lugar tão simples. Após ser informado pelos sacerdotes sobre a profecia de Miqueias, Herodes enviou os magos a Belém. Guiados novamente pela estrela, os magos finalmente encontraram o menino Jesus e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, símbolos de sua realeza, divindade e sacrifício futuro. Após a visita dos magos, o perigo para a vida de Jesus não estava afastado. Herodes, perturbado pela notícia do nascimento de um rei dos judeus, conspirou para matar o recém-nascido, ordenando que todos os meninos de Belém com menos de 2 anos fossem mortos. O massacre, conhecido como a Matança dos Inocentes, foi um ato cruel de um rei paranoico, disposto a proteger seu trono a qualquer custo. Entretanto, Deus interveio. Em sonho, um anjo avisou José da ameaça e o instruiu a fugir com Maria e o bebê para o Egito. José, obedecendo imediatamente, partiu durante a noite, salvando Jesus da tragédia. Herodes, frustrado, mandou matar todas as crianças de Belém, mas o plano divino continuou intacto. Após a morte de Herodes, um novo aviso angelical instruiu José a retornar à terra de Israel, cumprindo mais uma profecia. Após a morte de Herodes, Maria e José retornaram à terra de Israel com Jesus, mas ao saberem que Arquelau, o filho de Herodes, governava a Judéia, eles temeram e decidiram se estabelecer em Nazaré, uma cidade humilde da Galileia. Este retorno cumpriu mais uma profecia, que afirmava que o Messias seria chamado de Nazareno. Mateus 2:23. Jesus cresceu em Nazaré, em uma vida comum, sendo educado e criado por seus pais adotivos. Sua infância não é amplamente registrada nas Escrituras, mas sabemos que ele viveu de maneira humilde, experimentando as alegrias e dificuldades da vida humana. Aos 12 anos, Jesus começou a demonstrar uma sabedoria incomum, surpreendendo os doutores da lei no Templo de Jerusalém com seu conhecimento profundo das Escrituras. Mas foi apenas aos 30 anos que ele começou publicamente seu ministério, cumprindo o propósito pelo qual nascerá. O Natal, mais do que um simples evento histórico, carrega um profundo significado espiritual. A vinda de Jesus ao mundo não foi apenas para ser uma criança adorada, mas para realizar a missão divina de trazer salvação à humanidade. A humildade de seu nascimento, em um estábulo, simboliza o princípio de sua jornada como servo. Quando o anjo anunciou aos pastores que o Salvador havia nascido, ele não se referia apenas a um rei terreno, mas ao Filho de Deus, enviado para reconciliar os homens com Deus. Jesus veio para os fracos, os marginalizados, os pecadores. Sua mensagem de amor e perdão foi universal,
desafiando as barreiras da época e transformando vidas. O Natal é, portanto, um convite para refletirmos sobre o amor incondicional de Deus e como podemos viver em obediência e gratidão ao propósito que Ele tem para nós. O nascimento de Jesus, comemorado anualmente no Natal, não é apenas uma celebração de um evento passado, mas uma lembrança do impacto eterno que ele teve sobre o mundo. Sua chegada ao mundo trouxe uma nova perspectiva sobre o amor, a redenção e o sacrifício. Mais de 2000 anos depois, a história do Natal ainda ressoa em cada coração que aceita o verdadeiro significado dessa data. O legado de Jesus vai além de sua vida terrena. Ele transformou a maneira como vemos Deus, o próximo e a nós mesmos. Ao ensinar a amar incondicionalmente, a perdoar e a servir ao próximo, Jesus inaugurou um novo caminho de esperança e graça. O Natal, portanto, é uma oportunidade de renovar esse compromisso com o amor divino, lembrando que a verdadeira celebração acontece quando seguimos os passos de Cristo em nossas vidas. O Natal não é apenas uma celebração da vinda de Jesus, mas também um chamado ao arrependimento e à transformação de vida. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe consigo a oportunidade de uma nova aliança entre Deus e os homens, uma aliança baseada no perdão e na redenção. O Natal nos lembra da graça que nos foi dada através do nascimento de Cristo, mas também nos desafia a responder a essa graça com uma vida de arrependimento genuíno e mudança. A mensagem de Natal é, em essência, a mensagem do Evangelho, a boa nova de que Deus ama o mundo e enviou seu Filho para salvar a humanidade. Para aqueles que creem e se arrependem, há um convite para uma vida transformada, onde os velhos caminhos são deixados para trás e uma nova vida em Cristo começa. Este é o verdadeiro presente do Natal, que vai além de qualquer celebração temporal. O Natal é uma época em que as sombras da incerteza e da dor encontram uma luz forte e inquebrantável, a promessa de esperança. A chegada de Jesus ao mundo não só anunciou o cumprimento de profecias antigas, mas também trouxe uma mensagem clara. Mesmo nos tempos mais sombrios, há uma esperança viva em Deus. Jesus, o Salvador, veio para oferecer mais do que conforto. Ele veio para nos mostrar que, apesar das dificuldades da vida, a luz de Deus brilha mais forte. A esperança que o Natal traz não é baseada em circunstâncias externas ou em bens materiais, mas na confiança de que Deus está conosco. Ele veio para trazer paz ao nosso coração, reconciliar-nos com o Pai e dar-nos uma nova perspectiva sobre o futuro. O Natal, então, é um lembrete de que, por meio de Jesus, a verdadeira esperança nunca se apaga, independentemente dos desafios que enfrentamos. Com o passar dos séculos, o Natal foi se transformando em uma celebração mundial que vai além de suas raízes religiosas. Embora o nascimento de Jesus continue sendo o cerne da festividade, muitos aspectos culturais e comerciais passaram a influenciar a maneira como as pessoas celebram essa data. As árvores de Natal, os presentes, as músicas e a decoração se tornaram símbolos amplamente reconhecidos, mas nem sempre refletem o verdadeiro espírito do Natal. Entretanto, para os cristãos, o Natal sempre será uma ocasião para celebrar o maior presente já dado à humanidade, Jesus Cristo. Mesmo que o Natal tenha se tornado mais comercializado, ele ainda oferece uma oportunidade para refletirmos sobre o significado profundo de sua vinda ao mundo. O chamado é para todos, em qualquer época, de lembrar que o verdadeiro presente de Natal é a salvação, a paz e a esperança que Cristo trouxe ao nascer entre nós. O Natal é, acima de tudo, uma reafirmação das promessas de Deus para a humanidade. Quando ele enviou seu Filho ao mundo, não foi apenas para cumprir uma profecia, mas para trazer a realização de sua palavra de salvação. Jesus nasceu para ser a concretização do amor divino, enviado para restaurar o relacionamento entre Deus e os homens. A promessa de Deus, que havia sido anunciada através dos profetas, encontrou cumprimento na pessoa de Jesus. Ele veio para trazer perdão, para curar os corações partidos e para restaurar a paz que o pecado havia roubado. O Natal nos lembra que Deus é fiel às suas promessas, e, mesmo diante das dificuldades, podemos confiar que Ele está conosco, cumprindo suas palavras em nossas vidas. Neste Natal, somos convidados a reafirmar nossa fé em Cristo, lembrando-nos de que Ele é o cumprimento da promessa divina, e que sua presença é o maior presente que poderíamos receber. O verdadeiro espírito do Natal vai muito além da celebração de um único dia no calendário. Jesus, ao nascer, trouxe consigo uma mensagem de amor, paz e esperança que deve perdurar ao longo de toda a nossa vida. A verdadeira essência do Natal não está nas festividades, mas em viver os princípios que Cristo nos ensinou: compaixão, perdão, generosidade e humildade.
Embora o mundo muitas vezes reduza o Natal a uma data de trocas de presentes e festas, para os cristãos, ele é um lembrete de que essas virtudes devem ser praticadas diariamente. O desafio está em carregar o espírito do Natal o ano todo, ajudando aos necessitados, perdoando aqueles que nos ofenderam e espalhando a luz de Cristo por onde passamos. O nascimento de Jesus nos chama a transformar nossa vida, a ser luz nas trevas e a viver como ele viveu, não apenas em dezembro, mas em cada dia do ano. O Natal não é apenas uma comemoração do nascimento de Jesus, mas também nos convida a olhar para o futuro com esperança e expectativa, o retorno glorioso de Cristo. A mesma humildade com que ele veio ao mundo há mais de 2000 anos nos lembra da promessa de seu retorno, mas agora em glória e poder, para estabelecer seu reino eterno. A cada Natal, somos lembrados de que a história de Cristo está longe de terminar. Ele voltará para julgar o mundo com justiça, trazendo redenção final e paz eterna para aqueles que o amam e seguem seus ensinamentos. Este é o aspecto mais aguardado da fé cristã, o cumprimento da promessa que, em sua primeira vinda, ele fez de restaurar todas as coisas. O Natal, portanto, nos chama não apenas para celebrar o que já aconteceu, mas também para vivenciar a esperança da segunda vinda de Cristo, aguardando com ânimo e fidelidade. Enquanto a troca de presentes é uma tradição querida no Natal, o verdadeiro presente dessa data vai muito além dos objetos materiais. O maior presente de Natal foi dado por Deus ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para nos oferecer salvação e reconciliação com o Pai. O nascimento de Jesus em Belém é a manifestação do maior ato de amor que a humanidade já recebeu. Em meio às festividades, o verdadeiro significado do Natal se encontra na escolha de aceitar o presente da salvação que Jesus nos oferece. Ele nos convida a um relacionamento mais profundo com Deus, a viver em sua graça e a seguir seu exemplo de amor e serviço ao próximo. O presente mais precioso que podemos dar em resposta ao amor de Deus é uma vida dedicada a Ele, com ações que refletem o espírito do Natal em cada dia do ano. O nascimento de Jesus é uma luz que brilha na escuridão, uma luz que não pode ser apagada. Em sua chegada ao mundo, ele não só trouxe salvação, mas também um modelo de como devemos viver como luz para os outros. O Natal nos chama a refletir essa luz em nossas próprias vidas, a ser um farol de esperança e amor em um mundo que muitas vezes se encontra perdido em sombras. Ser luz no mundo é uma tarefa diária que vai além do Natal. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos, a ajudar os necessitados e a perdoar aqueles que nos ofendem. A verdadeira luz não se apaga, mas se espalha, iluminando os cantos mais escuros da vida humana. Quando vivemos o espírito de Natal o ano todo, somos testemunhas da luz de Cristo, levando sua mensagem de esperança para todos ao nosso redor, não apenas em dezembro, mas sempre. O Natal é, acima de tudo, um chamado ao amor incondicional. Jesus, ao nascer em um humilde estábulo, demonstrou a profundidade do amor de Deus pela humanidade. Ele não veio para ser servido, mas para servir, amando a todos, independentemente de sua posição social, raça ou condição. Este amor é a essência do Natal, e também o exemplo que somos chamados a seguir. Neste Natal, somos desafiados a viver esse amor de forma prática, amando sem esperar nada em troca, perdoando sem restrições, acolhendo os outros com compaixão e gentileza. A mensagem de Jesus nos lembra que o amor não tem limites, e que somos chamados a espalhá-lo para todos, principalmente em tempos difíceis. Quando vivemos o verdadeiro espírito de Natal, refletimos o amor incondicional de Cristo, que nos amou primeiro e nos deu o maior exemplo de generosidade, ao dar sua própria vida por nós. O legado de Cristo, iniciado em seu nascimento, continua a impactar gerações ao longo dos séculos. O Natal, mais do que uma data de celebração, é um lembrete contínuo do impacto eterno da vida e ensinamentos de Jesus. Ao celebrar o nascimento de Cristo, não apenas comemoramos um evento histórico, mas também renovamos nosso compromisso de viver de acordo com os princípios que ele nos deixou: amor, perdão, justiça e misericórdia. O verdadeiro legado do Natal não é encontrado nos presentes materiais, mas na transformação que Jesus trouxe ao mundo, e, mais importante ainda, à vida de cada um de nós. Ele nos ensinou a ser luz no mundo e a compartilhar o amor de Deus com todos ao nosso redor. Quando vivemos os ensinamentos de Cristo em nosso cotidiano, continuamos a espalhar seu legado, mantendo viva sua mensagem de esperança, paz e salvação. O Natal é, em sua essência, uma celebração da paz. A paz que Jesus trouxe ao nascer em Belém é a mesma paz que ele oferece a cada um de nós. Uma paz que transcende as circunstâncias, que vai além do entendimento humano e que só pode ser encontrada em um relacionamento profundo com Cristo.
Durante o Natal, muitos buscam essa paz, seja em momentos de reflexão, seja na busca por harmonia nas relações familiares e sociais. No entanto, a paz de Cristo não é algo que se limita a um único dia ou a uma única época do ano. Ela deve ser buscada e vivida diariamente. A paz que Jesus oferece é um presente eterno, que podemos experimentar mesmo em meio às dificuldades da vida. Ao vivermos em sua paz, somos capazes de refletir essa tranquilidade a todos ao nosso redor, tornando o Natal um lembrete constante da verdadeira paz que só Cristo pode dar. Ao final de nossa jornada pelo significado profundo do Natal, nos deparamos com a maior promessa de todas: a esperança que nunca acaba. O nascimento de Jesus é o marco de uma esperança eterna, uma esperança que vai além das circunstâncias do mundo e que não pode ser diminuída por nada. Cristo veio ao mundo como a luz que dissipa as trevas, trazendo uma esperança viva que se renova a cada dia. Este é o verdadeiro espírito do Natal, uma esperança que nunca falha, que nunca se apaga, que nunca desiste. Em Cristo, encontramos a certeza de que, por mais difíceis que sejam os tempos, sempre há uma luz ao fim do túnel. A verdadeira esperança do Natal é a promessa de que a salvação e a paz que Jesus trouxe não têm fim. Ao celebrarmos o Natal, celebramos a esperança que Ele nos deu, uma esperança que é para todos, em todos os tempos. O Natal, mais do que uma simples data no calendário, é um lembrete poderoso da maior história já contada. A história de um Deus que, por amor à humanidade, se fez carne e habitou entre nós. O nascimento de Jesus é o início de um plano divino de salvação, um presente que Deus nos deu para restaurar o relacionamento perdido e nos dar a chance de viver com Ele eternamente. Neste Natal, somos convidados a refletir sobre o verdadeiro significado dessa data, a viver conforme os ensinamentos de Cristo e a compartilhar sua luz, amor e esperança com todos ao nosso redor. O Natal não é apenas uma celebração passageira, mas um chamado para vivermos com Cristo o ano todo, espalhando seu amor e sua paz por onde quer que vamos. Que o espírito de Natal nos inspire a viver com propósito e gratidão, lembrando sempre que o maior presente de todos é o próprio Jesus.